Oi, gente, a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero trazer para você que vai ver esse vídeo uma palavra abençoada. A palavra ela se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. É sobre o vaso do oleiro. Eu só vou, não vou ler a palavra, mas se você tem a Bíblia na tua casa, é Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. Lê, vai ser edificante para a tua vida. O Senhor lhe desperta Jeremias. Jeremias ele é usado para falar ao povo sobre lamentações, ai e choro. Por quê? Porque o povo ele se desviou do caminho do Senhor. E o Senhor, toda vez que nós sairmos da presença do Senhor, Ele sempre vai usar alguém para nos trazer a palavra dEle. Porque naquele dia, ninguém vai poder falar, eu não sabia. Não, ninguém vai poder falar. Porque o Senhor é o justo juiz. Então, Jeremias começa a pregar para o povo, para ele se arrepender de seus pecados, deixar seu mau caminho, voltar para o Senhor. Porque senão, o Senhor vai os entregar na mão dos inimigos. Só que o que eles faziam, irmãos? O povo se desviou dos caminhos do Senhor, estava entregue à idolatria, adoravam outros deuses, até os sacerdotes, até no templo, nas recâmaras secretas. Eles estavam corrompidos. Lá, a Bíblia diz que havia imagens e cada um adorava seu Deus. As mulheres sentavam na escada e adoravam ao Deus. Uns adoravam ao Deus Sol, uns adoravam a Thanos. Todo mundo adorando, todos de costa pro altar do Senhor. O Senhor, Ele não tem prazer na morte do pecador, mas antes que ele se arrependa e se converta do seu mau caminho para que viva. Então, Jeremias ele prega, não foi um ano, 2 anos não. Jeremias pregou 40 anos para que esse povo pudesse se arrepender dos seus maus caminhos. Só que eles não ouviram, irmão. E o Senhor se entregou na mão do seu inimigo. Nabucodonosor veio, destruiu Jerusalém, queimou as casas, queimou os muros, levou parte do povo. Porque os velhos, os doentes, as pessoas menos favorecidas, os pobres mesmo, ele deixou alguns que permaneceram em Jerusalém. E mesmo assim, irmãos, o povo no cativeiro, eu terminei de ler o livro de Jeremias, é triste, é sofrido. É sofrido. O livro fala o tempo todo de Jeremias pregando para o povo, e o povo não se arrepende. Mesmo o povo no cativeiro. O Senhor falou, esse povo é um povo obstinado, de dura serviço. Mesmo no exílio, lá eles buscavam adivinhadores, profetas, que profetizavam o que eles queriam. E se você, que vai ver esse vídeo, está em busca de palavras que vão massagear o seu ego, que vão ser boas ao seu ouvido, eu te digo uma coisa. Entra no caminho do Senhor. O caminho ele é estreito, só que é o caminho que leva para a salvação. O caminho largo, irmão, onde você pode fazer tudo, nada a ver, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, vai levar à perdição, meu irmão. Vai levar à perdição. O povo no cativeiro, eles estavam buscando, adorando a outros deuses. Eles não parou a adoração, eles continuou. Mas o Senhor deixou eles sem palavra? Não. No cativeiro, o Senhor mandou também o profeta, o sacerdote, Ezequiel. Mandou Ezequiel para o cativeiro para que lá o povo pudesse ouvir a palavra. Só que eu vou te falar uma coisa. Os nossos erros têm consequência. O Senhor falou, se esse povo não se arrepender, eu vou mandá-los para o cativeiro. E eles passarão lá 70 anos. Depois de 70 anos, eu os ouvirei. Só que o Senhor, Ele é misericordioso. Mesmo lá, Ele enviou e Ele falou, olha, para onde vocês vão? Mantenham a paz com todos, porque delas procede a vossa paz. Depende a vossa paz. E o que o Senhor quer dizer aqui para Jeremias, quando Ele manda Jeremias? Desce a casa do oleiro, olha a obra que ele está fazendo. Jeremias vai e desce e olha, e fica observando. Aí o oleiro começa, coloca o barro na roda,
e começa a amassar, dar jeito no barro, até que ele se torna um vaso. E quando ele se torna um vaso, ele quebra na mão do oleiro. O oleiro joga fora? Não. O oleiro vai e torna a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem. O Senhor fala, não poderei fazer eu assim com a casa de Israel? E por que o Senhor não faz? Mais abaixo, no versículo 15, se você ler Jeremias, versículo 15, 18, Jeremias, capítulo 18, versículo 15, você vai ver por quê. Porque o povo estavam obstinados, eles estavam adorando outros deuses, estavam acendendo incenso para outros deuses. Esqueceram do Senhor, deixaram o caminho do Senhor para viver veredas não aplainadas. Lá fala disso. O Senhor não está trabalhando, às vezes você fica, por que eu estou sofrendo isso, aquilo, e nada está dando certo? Talvez não seja porque você está fora do caminho do Senhor, fora da direção do Senhor. Já parou para pensar que o Senhor quer você num caminho, você está querendo fazer a sua vontade, o seu querer? O vaso, ele se quebrou, esse barro, ele não estava pronto. O oleiro estava tentando, vamos aqui, massa daqui, puxa daqui, dali. Quando ele se forma um vaso, ele se quebra. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Você que está fora do caminho do Senhor, se você está fora dos caminhos do Senhor e você se quebrar, você não vai ter serventia nenhum. Porque o mundo só quer você enquanto você pode ter alguma coisa a oferecer. Enquanto você está com saúde, enquanto você tem dinheiro para gastar com bebidas, com mulheres, com prostituição, enquanto você está investindo seu dinheiro em coisas que vão só satisfazer a vontade da sua carne e a sua alma. Se você cair hoje, morrer, para onde vai a tua alma? Eu quero te dizer que se você quebrar na mão do Senhor, Ele torna a fazer de você outro vaso. Ou uma botija, qualquer coisa, conforme lhe parecer bem. Só que eu quero dizer que na mão do Senhor, nada é perdido. Nada é perdido. Aprenda uma coisa. O Senhor, Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Só que você precisa deixar Ele amassar o barro, tirar as impurezas. Tem coisas que se o Senhor não nos limpar, vai nos levar à perdição. Ou lá na frente vai trazer prejuízo para a nossa alma. Aqui o povo não estava dando valor. Aí o Senhor falou, Jeremias, olha como esse oleiro faz com o vaso. Eu não poderia fazer assim com o meu povo? Posso. Eu posso te libertar das drogas, eu posso te libertar do vício, da prostituição. Eu posso te libertar dos seus desejos mais ocultos, escondidos que você tem. Eu posso te libertar. Eu tenho todo o poder para te curar, para te salvar, para te restaurar. Só que você tem que querer. Você tem que querer e deixar o Senhor trabalhar na tua vida. E você que vai ver esse vídeo, eu te convido. Volte para Jesus. Você que está afastado. Você que ainda não conhece. Eu vou te apresentar. Deus, Ele nos amou de tal maneira. Deus, quem é Deus? Deus foi quem fez o céu e a terra. A Bíblia fala que antes de tudo Ele já era. Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho Jesus. Seu Filho Jesus veio ao mundo em carne, nasceu da Virgem. Padeceu por nós, pelos nossos pecados, pelo meu pecado e o seu. Mesmo ainda nós sendo pecadores, Ele já nos amou para enviar teu Filho. Teu filho morreu naquela cruz, morte de cruz horrível. E ao terceiro dia ressuscitou. E Ele hoje está à destra do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha uma vida eterna. Por isso, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê, aquele que quer vir a mim, que quer vir ao Pai, tem que passar por Jesus. Tem que passar por Jesus. Não dá, uns falam, é só ter Deus no coração? É só eu orar em casa, fazer, não, meu irmão. Não tá errado. Porque o Senhor fala, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Você já viu você cortar um dedo? E o dedo que foi cortado, ele permanecer vivo? Ele vai apodrecer. Nós, fora de Jesus, nada podemos fazer, porque a palavra do Senhor fala, sem mim nada podeis fazer.
Só Jesus tem vida. Só Jesus tem salvação. Só Ele é a verdade, só Ele é o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. O que o Senhor está dizendo aqui é que Ele podia transformar esse povo. Ele podia. O povo, como eles estavam tão cegos, procurando prazeres, satisfazer os desejos da sua carne. Ah, Deus não está me vendo. Eles preferiam fazer um ídolo de madeira, ou de ouro, ou de prata, ou de bronze, o que eles quisessem fazer. Colocar ali e ficar adorando, porque eles estão vendo. Eles estão vendo, mas não faz nada. Uma imagem, se você não tirar ela do lugar, ela não faz nada. Ela não faz nada. Isso aí, a Bíblia fala, tudo que você colocar como Deus na sua vida, a não ser o Deus verdadeiro, é idolatria. O que eu quero pregar para ti nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite? Porque eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Que Jesus, ele é a solução para a tua vida. Que Ele pode moldar. Nós já temos um prazer muito grande dele ter nos escolhido. Porque existe cerca de 300, mais ou menos 300 barros. Só 8 servem para ser aproveitados para fazer barro. Olha o prazer de nós estarmos na presença do Senhor. Você que se afastou, volte para Jesus enquanto você não voltou para Ele. Porque se você descer a sepultura, só vai restar para você fogo. Ardor e fogo, só juízo. Porque a Bíblia fala que após a morte, nós ganhamos a eternidade. Então, muitos falam, morreu, acabou. Mentira, acabou nada. Para o homem tá permitido morrer uma vez só, depois vindo o juízo. Pense nessa pregação. Deus, Ele queria transformar o povo. Ele queria moldar o povo como o oleiro moldava o barro. Só que o povo não quis. Então o povo sofreu. E o cativeiro foi terrível. Foi terrível. Se você tem a Bíblia na sua casa, leia Lamentações de Jeremias. Por que Jeremias é chorão? Porque ela fala que as mães cozeram seus próprios filhos mediante a fome. Olha como foi terrível. O povo que ficou em Jerusalém, o restante, o Senhor avisou. Jeremias, se esse povo for para o Egito, que nem o povo queria, lá eles vão encontrar fome, morte e espada e peste. O que o povo fez? Foram assim mesmo, desobedeceram a ordem do Senhor. E lá eles encontraram o que eles queriam. Por que eu estou te falando isso? Às vezes você já recebeu, alguém já te falou, olha, deixa esse caminho, volta para o Senhor. Ai, mas tá tão bom aqui. Irmão, o pecado, ele não é ruim, ele é bom. Pecado é uma ilusão. O inimigo vai te enganando, vai te enganando. A hora que ele vê que você não tem mais condição de voltar, ele acha que você não tem mais condição de voltar para o Senhor, ele te mostra a verdade. Aí ele inverte. Ah, você fez isso, você não tem mais perdão. Para você não tem mais solução. Acaba com a tua vida. Tira essa dor, arranca essa dor. Aí já está na depressão. Aí é onde muitos se suicidam, acabam com a sua vida e encontram realmente a destruição e a morte para a sua alma. Só que o Senhor não quer isso não, viu? Ele quer que você volte para Ele enquanto é tempo. Medite nessa palavra. Seja barro na mão do Senhor. Se você quebrar, fique na mão do Senhor. Peça misericórdia para Ele. Senhor, eu errei, mas estou aqui. Firma. Não olhe para A nem para B, não. Ah, mas eu desviei, o pessoal vai me olhar de cara feia. Irmãos, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus, ele não agradou todo mundo, não. Quando ele pregava, os fariseus, os saduceus, as pessoas religiosas daquele tempo, os anciões, eles iam tudo contra Jesus. Ficavam em cima de Jesus para ver onde ele ia errar. Para poder apontar o seu erro. Mas Jesus foi perfeito. Porque ele era Deus e eles não reconheceram. Ele veio para os seus e os seus não souberam aproveitar o momento da visitação do Senhor. Até hoje eles estão esperando o Messias. E Jesus já veio. Jesus já veio, já morreu pela nossa vida. Medite nessa palavra. Deixa Ele trabalhar na sua vida. E uma coisa que eu quero te dizer. Quem está na mão do Senhor, o Senhor guarda. Pode ser o momento mais terrível da sua vida, na prova, na doença, na guerra, Ele guarda. Como Ele guardou Jeremias. Ele não deixou Jeremias ir para o cativeiro.
Ele não deixou, ele deixou Jeremias em Jerusalém, porque Jeremias tinha que profetizar para aquele povo. Em nome de Jesus, medite nessa palavra. Medite nessa palavra. Amém?